Olá, meus caros quadrizaminai, vamos falar acerca do surgimento do apelo de aceitar Jesus, de se levantar do banco, erguer a mão e ir à frente até o púlpito, ao altar e confessar que aceitou a Jesus. Isso é bastante novo. A igreja até 1800 anos depois de Cristo não utilizava nada nesse sentido. Começou então a partir do século XVIII essa prática. Foi um embrião que até surgiu um pouco antes de 1800, criado pelo movimento metodista e reavivalista, o evangelista chamado Lorenzo Down, que começou a chamar o pessoal a vir à frente, mas para receber oração. Depois, mais tarde, nós temos o exemplo do pastor reverendo James Taylor, que foi o primeiro pastor, aqui não já é evangelista, em 1785 em Tennessee, Estados Unidos, também metodista, a fazer essa prática e já querer de algum modo também estimular as pessoas a aceitar a Jesus. Isso vai se dar do jeito que nós conhecemos hoje, o pioneiro nesse sentido, não só para chamar para a oração, mas também para chamar para o apelo, em 1799, inclusive com o uso do altar. Então era feito o convite. E daí que começa então o que nós conhecemos hoje em dia. Precisamente em 1807, na Inglaterra, já havia um tratamento especial aos que queriam aceitar a Jesus ou ter uma experiência com Cristo diferente. Então foi criado o Banco dos Penitentes ou Ansiosos. Era onde os não cristãos, os pagãos e os que estavam fracos na fé se sentavam para, depois do sermão ou término do culto, o pastor, o reverendo, vir falar com eles e haver ali a manifestação de fé, de aceitação a Cristo e tal. Poderia ser considerado uma espécie de confessionário externo, né? Onde todos viam eles ali, só quem saberia o assunto do que se tratava e como proceder era entre eles o pastor e os que ali estavam, os que queriam aceitar, abraçar a fé em Cristo Jesus. A partir daí, então, temos um famosérrimo que vai virar famoso pelo fato exatamente de ser o criador desse formato de apelação, que é o senhor Charles Finney, que nasceu em 1792 e faleceu em 1872. Esse é que começou a usar em 1830, do formato que é hoje, tá? Nas cruzadas famosas que fazia, então ele chamava o pessoal para aceitar a Cristo Jesus. E era feito em Rochester, Nova York, e ele era um pastor presbiteriano, né? Depois, mais tarde, abandona a fé presbiteriana e vai para outro sistema religioso. E ele, na presbiteriana, é muito criticado pelo fato dele dar muito embasamento ao avivamento, à renovação, ao pentecostalismo, coisa que é rechaçada até hoje pela igreja presbiteriana pelo fato de ela ser sensacionista, ou seja, ela não crê em milagres dos tempos bíblicos no presente momento e muito menos em manifestação do Espírito Santo. Ela acha que acabou nos escritos, na era cristã, na igreja primitiva, porque aquilo só ocorreram para atrair os fiéis e ficaram então descritos para aumento da nossa fé e que hoje isso é impossível de ocorrer. É uma falácia isso, é até uma heresia. E com ele foi criado então o pragmatismo, pois ele pensava do seguinte sentido: se está dando certo, está dando resultado, vão continuar. Apesar de não ser bíblico, mas está trazendo almas para Cristo. E até parece ter um livro que fala disso, né, de avivamento, milagre e ciência. E esse pragmatismo seria a ciência, o conhecimento, né,
o método pelo qual levaria as pessoas a Cristo, professando a fé. Eu vou contar algumas experiências próprias, né? Pelo menos duas, para mostrar que isso é desnecessário, apesar de que para a igreja, instituição denominacional, igreja, religião, é interessante, porque ela tem um controle melhor dos seus membros, dos seus fiéis, né? Agora, para quem está em Cristo Jesus, para quem sabe e conhece que é a igreja de Deus, do Deus vivo, que é o templo do Deus vivo, e não é um mero membro de quatro paredes, de um templo físico, e sabe que isso aí é para deixar para trás. Vamos às minhas experiências. Primeira, diz respeito à minha própria conversão. Eu não me converti, como já disse, no sistema religioso. Eu me converti com o choque do falecimento do meu avô, com a psicopatologia da tanatofobia, o medo da morte, aquele desespero todo. Então eu tive um encontro com Deus para atenuar aquela dor. E ali eu me entreguei a Ele de corpo, alma e espírito, dizendo: não, eu vou te servir porque deve existir a eternidade e eu não quero morar distante dessa eternidade nos céus. Aí veio a ideia: será que após morte não existe mais vida? Será que nunca mais eu verei meu avô? Fiquei naquele conflito, né, inerente que muitos têm. E até isso é utilizado para Deus, né, para a pessoa chegar a Ele. Então foi o que ocorreu comigo. Eu não aceitei a Jesus. Aí então fica agora a pergunta: será que se Jesus viesse, ou se eu morresse naquele momento, eu iria para o inferno? Porque eu não aceitei Jesus no templo, eu não aceitei a Jesus na igreja, ou para aqueles que são católicos, não fiz o catecismo, que é fazer a primeira comunhão, não afirmei a minha fé na igreja, apesar de ser batizado na igreja católica, né, em posição dos meus pais, que nem foram pais, principalmente meu pai, não foi pai, só disse: olha, vai batizar, tem que batizar ele, mas nem compareceu na cerimônia de batismo, né? Uma hipocrisia danada. E não estava batizado de acordo com a fé protestante ou evangélica, nas águas do rio, depois de 18 anos, como a maioria das crenças das igrejas protestantes, não ir para o inferno? Obviamente que não, isso é uma coisa do homem. Isso foi em 29 de janeiro. Em fevereiro começo a frequentar uma denominação, por influência de minha tia. Aí, ou junho, eu acabo professando a fé. E o pastor fica todo felizão, porque ele acha que ele alcançou uma alma para Jesus pela sua mensagem. Totalmente hipocrisia, né? Saudação e glorificação a ele. E tinha aceitado mais duas almas. Eu fiz aquilo porque, para mim, ser membro daquela igreja, eu tinha que fazer. Era um procedimento. Não quer dizer que ele me alcançou para Jesus. Eu já estava alcançado para Jesus há muito tempo, né? Então, isso de ganhar almas é mais para exaltação para o ego do homem do que para qualquer outra coisa. No local onde há quase 15 anos atrás eu estava decorrendo, orando, meditando em Deus e aceitando Ele. Isso precisamente no dia 29 de janeiro de 2005. E o segundo episódio é quando eu já estou pregando o Evangelho e eu tenho que fazer, nessa denominação, eu tenho que fazer o apelo, porque a igreja se impede. E aquele apelo bem eloquente, veemente e tal, que até nos engana, que faz com que a gente pense assim: não, olha, a pessoa veio para Cristo por causa de mim. Veio uma senhora reconciliando a Cristo numa das minhas pregações, né? Aí deu aquele auê todo, eu também naquela ingenuidade toda, linguarada estranha e tal. Mas ela ganhado para Cristo, ela com certeza já tinha feito um propósito a Cristo e também de confirmar aquele propósito na igreja naquele dia. Foi o que ocorreu. Eu descobri, eu soube mais tarde. E numa outra ocasião, eu fiz o apelo e fui até um pouco insistente, né, uns 3 minutos falando e tal. E tinha poucas pessoas na igreja. Ela ficou assim com um pé de ir ou não ir. E tinha umas obreiras no lado querendo forçar ela a ir. E ela, quando ela viu que estava sendo forçada, quando ela balançou a cabeça e disse que não. E eu fiquei um pouquinho meio atribulado lá em cima, porque eu pensei assim: puxa vida, será que ela não se agradou com a minha mensagem? Então veja que é a questão do ego. É só para mostrar
que o homem ou a mulher que está lá pregando tem Deus na vida, é santarrona, porque ganhou almas, porque quem ganha almas para Deus é sábio é. Não é isso, meus caros. Fugimos disso, porque o evangelho é isso, aceitar Jesus vai muito mais além da teoria, tem que ter prática, tem que ter vivência. O próprio Deus fala que ele vai se agradar não é dos ouvintes, mas dos praticantes. Aceitar Jesus é totalmente diferente do que prega o sistema religioso, o homem. Temos que aceitar fazendo práticas e pode ser de outras formas. Que Deus os abençoe.